Voltando aqui, estamos falando de posse, sobre a classificação da posse. Se você não viu os vídeos anteriores sobre posse, volte para ver. Se você já viu, vamos seguindo. Estamos falando da classificação da posse com relação aos seus vícios, né? Como é que a posse vai ser classificada de acordo com os vícios? E aí começamos a falar dos vícios que são violência, clandestinidade, precariedade, né? Ok, sobre violência e clandestinidade, que foi que a gente já viu que elas podem ser convalidadas, ou seja, se o vício foi por violência ou clandestinidade, essa posse pode ser convalidada, ou seja, ela vai ser tornada válida. Mas em quanto tempo ela vai ser tornada válida? 1 ano e 1 dia. Significa o que com isso, Catarina? Significa que depois de 1 ano e 1 dia, se o possuidor, o primeiro lá possuidor de quem a parte usou com violência ou clandestinidade não se manifestou, e como é que ele pode se manifestar? Por meio da ação possessória. Vamos dizer que ele não se manifestou por meio dessa ação possessória. E aí passou 1 ano e 1 dia. Essa posse, então, vai ser considerada como justa. Vai ser como se não houvesse violência ou não houvesse clandestinidade. E com relação à precariedade, não está aqui. Ou seja, isso que estamos falando não se aplica à precariedade. Ela não vai ser convalidada segundo maior parte da doutrina. Certo? Com relação também à violência e clandestinidade. Com relação aos frutos. O que são os frutos? São aqueles que, em regra, vão acompanhar a coisa principal, né? Nós vamos estudar tudo sobre os frutos, mas com relação aos frutos e às benfeitorias e à responsabilidade, não vai depender... com relação ao que a gente falar sobre fruto, benfeitoria ou responsabilidade, não tem nada a ver se a posse foi violenta ou clandestina. O que vai importar é a boa fé ou má fé. Então, a questão pode induzir vocês a erro. Pode falar que uma posse violenta, e aí o possuidor vai ter direito aos frutos? Não importa se ela é violenta ou se ela é clandestina. O que importa é se houve boa fé ou má fé. Tá? Outra coisa que a gente tem para falar sobre a posse injusta, e aqui sobre toda ela, violência ou clandestinidade ou precariedade, o que a gente tem para falar sobre a posse injusta é que ela não é uso capiável. Ou seja, se eu tenho uma posse injusta, eu não posso pedir a uso capião com relação a essa posse. Sim, Catarina, mas você está falando de uso capião e a gente não estudou ainda. A gente não estudou, mas já cabe saber que a posse injusta não cabe uso capião. Eu não vou poder pedir essa posse via uso capião. Tá? Com isso, vamos seguir. Acabamos a classificação com relação aos vícios. Com relação a vícios, a posse pode ser classificada como justa e injusta. Justa quando não tem vícios e injusta quando ela tem vícios, que são violência, precariedade e clandestinidade. Já aprendemos isso. Ok, agora vamos analisar a classificação com relação à boa-fé. A posse pode ser considerada uma posse de boa-fé ou uma posse de má-fé, que é o que temos aqui. Boa-fé ou má-fé. Uma posse vai ser considerada de boa-fé quando o possuidor desconhece os vícios. Vamos dizer que aquela posse foi adquirida por meio de violência, mas o possuidor desconhece. A boa-fé está relacionada ao conhecimento ou desconhecimento, ele não sabe. Também vai ser considerada de boa-fé quando a pessoa tiver um justo título, não é? Eu tenho ali a presença de um justo título, eu tenho um título justo, então eu sou presumido que eu tenho a boa-fé. Agora, o erro grosseiro, que é chamado inexcusável, ou seja, é aquele em que o homem médio consegue perceber, não vai poder ser considerado aqui para boa-fé, tá? Se o erro foi grosseiro, então eu não desconheci os vícios. Aí vai entrar na má-fé, ok? Com relação ao possuidor de boa-fé, ele vai ter direito à percepção dos frutos. Os frutos percebidos ali por aquela coisa vai ser direito do possuidor de boa-fé, porque ele não sabia.
Outra coisa, ele vai poder ser indenizado. Ele vai poder ser indenizado com relação às benfeitorias que ele fez naquela coisa, né? Porque ele estava de boa fé. Então, as benfeitorias ele vai poder ser ressarcido, ser indenizado pelas benfeitorias. Outra coisa, se houver perda ou deteriorização da coisa sem culpa dele, do possuidor de boa fé, ele vai ser isento de responsabilidade. Ele não vai ser responsabilizado porque ele estava de boa fé, tá? Então, o que é que vai ser assegurado a esse possuidor de boa fé que nós vimos? Percepção dos frutos, indenização, e ele vai ter direito também às benfeitorias. Além disso, ele vai ser eximido, ele não vai ser responsabilizado pela perda ou deteriorização daquele bem, ok? Pronto. O oposto a gente fala do possuidor de má fé. O de má fé é aquele que ele conhece dos vícios, ele sabe. Então ele conhece a situação, ele conhece os vícios, ele sabe que os vícios acometem a coisa e mesmo assim ele escolhe exercer a posse. E a posse que estamos falando aqui não é aquela posse enquanto direito, é aquela posse enquanto fato. Ele exerce o domínio. Ele exerce o domínio fático. Ele pega aquela posse para exercer um domínio, sabendo que aquela posse tem vícios, e nós já sabemos quais são os vícios, né? Sabendo que aquela posse foi adquirida por meio de violência, por meio de precariedade ou clandestinidade, tá? E ainda assim, ele exerce o domínio. E aí, se ele sabe do vício, portanto, se ele é um possuidor de má fé, ele nunca vai ter um título considerado justo. Ele nunca vai ter um justo título, que é esse justo título aqui, a que a gente se referiu quando estava falando do possuidor de boa fé. Mas, embora não tenha um justo título, embora saiba do vício, ainda esse possuidor de má fé vai poder pedir uma ação possessória. Por quê? Eu já falei aqui, para ter ação possessória, ele só precisa ser o possuidor. Então, cuidado para vocês não confundirem. O possuidor injusto, quem tem uma posse injusta, pode pedir uso capião? Não. A gente já viu isso, né? Não. Só pode pedir uso capião quem tem posse justa. Tá bom, vamos ainda estudar o uso capião, mas a gente já fica com isso na cabeça. Ok, mas o possuidor de má fé, ou seja, que sabe, que conhece os vícios, pode pedir uma ação possessória? Pode. O possuidor injusto pode pedir uma ação possessória? Pode. Porque para ação possessória, o que é que você precisa ter? A posse. Agora, relembrando, o detentor pode pedir ação possessória? Não, porque ele não tem a posse, ele tem a mera detenção, não é? Ele está ali exercendo um direito que é do possuidor, não dele. Ele está ali a mando do possuidor, fazendo alguma atribuição a mando do possuidor, certo? Com isso a gente finaliza essa aula. Continuem comigo que vamos ainda seguindo na classificação da posse. Vimos aqui a posse de boa fé e de má fé, a posse justa e injusta, não é isso? Vamos seguindo.